Esse episódio é pra você que joga Madden, que fica lá falando que entende de coberturas defensivas porque você jogou Madden uma vez na sua vida e você fica, cover 2, cover 0, não sei o que, só que você não sabe o que significa. O episódio do Intensivito de hoje é sobre dinâmica da defesa no futebol americano. E eu, particularmente, eu acho que a dinâmica da defesa das formações defensivas é muito mais legal de estudar do que formações de ataque. Assim, joguei aqui no ar pra vocês. Não sei se vocês vão concordar. Não tem problema porque está começando mais um Intensivito. O Intensivão de NFL comigo, Vevito. Então hoje, antes do episódio começar, o que você tem que fazer? Você tem que deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal do Endzone Brasil, porque estamos com quadros novos, ok? Assistam o Endzone e ativem as notificações aqui do Endzone também, pra você saber quando que saem os vídeos novos no ar. Então é isso aí, vamos ao vídeo de dinâmica da defesa no futebol americano. E a menina que faz minhas unhas, ela é muito K-popper também, e aí o estúdio dela é cheio de bandeira do Seventeen, tipo, cheio de coisa, assim, é tudo rosa, tudo cheio de coisa Hello Kitty. Daí eu falei assim, esse é o meu lugar, entendeu? Vamos começar o episódio de hoje com termos básicos defensivos. E assim, tem alguns termos que são tão básicos que provavelmente você que não manja nada de coberturas defensivas, você já sabe, por exemplo, blitz. Não é a blitz do bafômetro, e sim a blitz do futebol americano, que eu perguntei pra galera aqui no escritório, o que significa blitz? Alguém acertou o que era, porque blitz era uma tática da Segunda Guerra Mundial que eles usavam. Blitzkrieg, por isso que chama blitz. Vou explicar aqui o que é blitz. A blitz é uma técnica defensiva, né, que é usada para pressionar o quarterback adversário. Geralmente na blitz vão 5 ou mais jogadores para pressionar o quarterback, porque assim, sempre vão ter jogadores que vão pressionar o quarterback. Tem jogadores defensivos cujo objetivo é pressionar o quarterback. Só que quando tem a blitz, vão mais jogadores para cima do quarterback, entenderam? Porque assim, geralmente a gente tem aí os 4 jogadores que são da linha defensiva e aí a gente vai ter mais linebackers que vão invadir essa área, né? E até pode ser que tenham jogadores da secundária, por exemplo, dependendo da formação que o técnico escolher. Mas enfim, isso que configura uma blitz, né? É um número maior de jogadores pressionando o quarterback adversário. A blitz, por exemplo, é diferente do pass rush, né? Que é outro termo defensivo básico para você entender. O pass rush é tipo assim, algo rotineiro, né? É algo que basicamente acontece em toda a jogada, porque tem jogadores cujo objetivo é fazer o pass rush. E o que é o pass rush? Pressionar o quarterback adversário, né? Pressionar o ataque adversário. Todos os jogadores ali da linha defensiva, eles podem ser considerados pass rushers, porque eles vão pressionar o quarterback. Esse é o objetivo deles, né? A blitz, por exemplo, ela é ocasional, não é sempre que vai ter blitz numa jogada, que vai ter 5 ou mais jogadores pressionando o quarterback adversário, né? Então, quando tem a blitz, a secundária inteira do time avança um pouco mais à frente do campo, então acaba que é uma jogada um pouco mais de risco, podemos dizer assim, porque se mesmo o quarterback sendo pressionado, pode ser que ele consiga fazer o passe, por exemplo, e aí a defesa ela tá um pouco mais pra frente, não tão no fundo do campo, então às vezes o quarterback consegue acertar um passe para um jogador que tá lá na frente e não tem ninguém pra defender, entendeu? É uma técnica um pouco mais arriscada, mas se ela é bem feita, é maravilhosa de assistir. Mas agora o pass rush ele acontece em todas as jogadas defensivas, né? Porque tem jogadores cujo objetivo da posição é fazer o pass rush, que nem eu disse. E então, vamos resumir. A blitz é uma jogada defensiva em que mais jogadores fazem essa arte de fazer o pass rush, entendeu? Então, blitz é diferente de pass rush, temos que deixar isso claro, que nem todo mundo entende a diferença. Agora, pra gente começar a falar mais sobre as formações, tem um termo que a gente precisa entender, que é um termo básico, antes de avançar nessa aula, que é o termo do front seven. Front seven é justamente o que a gente chama da combinação entre os jogadores da linha defensiva e os linebackers. Então, os jogadores da linha defensiva que são os ends e os tackles. Se você não manja nada de posições de futebol americano, eu fiz um vídeo sobre posições de ataque e de defesa. Então vai lá assistir esse vídeo antes de você assistir aqui, ok? Porque esse vídeo, ele é um pouquinho mais avançado. O das posições, ele era, tipo assim, iniciante. A gente foi pro intermediário e agora a gente tá no avançado. Só que é avançado, galera. Vai estudar pra você entender. E geralmente existem, né, 7 jogadores entre linebackers e jogadores de defesa, da linha de defesa, alinhados perto da linha de scrimmage, né? E é por isso que eles se chamam front seven, porque é front de frente e 7 de 7. Então são 7 jogadores da defesa que estão ali na frente. Isso
vai mudar também dependendo da formação defensiva, mas é isso que eu vou explicar aqui agora. Não é apenas o time de ataque do futebol americano que tem formações diferentes, né? A defesa, ela também pode ter várias formações diferentes, dependendo de qual formação que o técnico, o coordenador defensivo do time, achar que encaixe mais com o ataque do time adversário, né? Com o que o time adversário escolher atacar, de que maneira o time adversário decidir atacar, o técnico, o coordenador defensivo da defesa vai mexer em formações diferentes para poder proteger o seu próprio time e impedir com que o time de ataque avance. Geralmente, a gente usa 2 números para identificar a formação da defesa, que é a quantidade de jogadores de linha defensiva, que são os ends e os tackles, e os linebackers. E é bem parecido com a formação de ataque, por exemplo, porque eu tô falando aqui que tem 3-4. Eu tô falando que tem 3 jogadores de linha defensiva e 4 linebackers. Ah, mas são 11 jogadores. Ou seja, das outras posições, quanto que tem? 4. Então tem 4, entendeu? Enquanto os jogadores da secundária, né, que nem eu falei, os defensive backs, eles não entram nessa nomenclatura. Então, quando a gente fala 3-4, são 3 jogadores de linha defensiva, 4 linebackers, e os números que sobraram, que no caso são 4, são os jogadores da secundária. Primeiro, a gente tem as base defenses, que é uma formação defensiva a mais básica que tem, né, que é o primeiro passo que você precisa entender para entender, né, a dinâmica da formação defensiva. E nessa formação, a gente pode ter 4-3, que são 4 jogadores de linha defensiva e 3 linebackers, ou a gente pode ter a formação 3-4, que são 3 jogadores de linha defensiva e 4 linebackers. E aí, nesse caso, dependendo, o nome de algumas posições elas podem mudar. Por exemplo, na formação 3-4, os jogadores de linha, eles são o defensive end, que são os jogadores que eles ficam na ponta, que eles ficam no end, eles ficam no final, são os defensive ends. Enquanto o tackle, que ele fica no meio, ele é chamado de nose tackle. Já os linebackers que estão nessa jogada, nessa formação 3-4, os jogadores que eles estão no meio, os 2 linebackers que estão no meio, eles são chamados de inside linebackers. E os 2 linebackers que estão do lado de fora, eles são chamados de outside linebackers. Inside, dentro, outside, fora. Aulas de inglês. Agora, na formação 4-3, os 4 jogadores de linha, eles permanecem com o mesmo nome, né? Que é defensive tackle e defensive end. Os tackles no meio, o defensive tackle no meio e os defensive ends na ponta. Agora, os linebackers, quando é uma formação 4-3, porque são 3 linebackers, o linebacker que está posicionado no meio é chamado de middle linebackers. Middle linebacker, porque ele é apenas um, ele tá no meio, é middle linebacker. Enquanto os que estão do lado de fora é outside linebacker, da mesma maneira que é na outra formação. E essas formações mais básicas, que são as base defenses, elas são as mais antigas formações defensivas. E elas sempre foram usadas em situação de primeira e de segunda descida, né? Porque elas são as mais básicas, é a que mais funciona, querendo ou não, nesse primeiro momento. Hoje em dia, as formações defensivas, elas vêm sofrendo algumas alterações aí durante o tempo, porque o futebol americano, hoje em dia, ele tá muito mais aéreo do que corrido. Antigamente, era difícil o quarterback fazer passes longos e tudo mais. Hoje em dia, o futebol americano, ele deu uma mudada. Então, as defesas, elas estão se adaptando pra fazer essa proteção de jogadas aéreas e não tanto de jogadas corridas quanto era antigamente. Então, essa base defense, ela é usada mais geralmente em situações básicas de primeira e segunda descida. E é isto. Por exemplo, uma situação em que a formação defensiva é para proteger do jogo aéreo. A gente tem a nickel defenses, que é uma formação que ela utiliza de 5 jogadores de secundária, né? Ou seja, 5 jogadores que vão ficar no fundo do campo, diferente dos front seven, que são aqueles jogadores que vão ficar mais ali perto do time de ataque, ali perto da linha de scrimmage. Os jogadores da secundária são os jogadores que vão ficar mais no fundo do campo. Novamente, assiste o vídeo das posições pra você entender do que eu tô falando. Por exemplo, essa formação ela pode ser 3-3-5, que são 3 jogadores de linha defensiva, 3 linebackers e 5 jogadores da secundária. Ela também pode ser 4-2-5, que são 4 jogadores de linha defensiva, 2 linebackers e 5 jogadores da secundária. E a quantidade de jogadores da secundária, como os cornerbacks e os safeties, né, dependem da decisão do coordenador defensivo do time. Agora, tem uma coisa que ela parece ser mais difícil de entender de primeira, né, no caso, mas é uma coisa que você não precisa necessariamente saber, mas é legal entender um pouco. Eu falei no vídeo passado sobre dinâmica do ataque que tem gaps de ataque, né, que é onde os jogadores vão se enfiar ali no meio para poder concluir a jogada, né, existem gaps. A gente tem uma coisa podemos dizer que é um pouco parecida na defesa, né, que são os alinhamentos defensivos.
que é aonde os jogadores de defesa, eles se orientam, aonde que eles vão estar alinhados em relação aos jogadores de ataque. Eu vou deixar um esqueminha aqui, eu não vou explicar tintim por tintim, mas eu vou deixar um esqueminha aqui nesse vídeo para vocês entenderem melhor. Mas basicamente os jogadores de defesa, eles se alinham entre os jogadores do time de ataque. Ele pode ser à frente do jogador do time de ataque, ao ombro esquerdo ou ao ombro direito desse jogador. Isso é mais usado pra gente saber aonde que os front seven estão alinhados, né? Porque dependendo da posição, esse front seven acaba mudando de nome, né? Acaba virando, tipo, tight front, bare front, enfim. Mas isso é uma coisa mais avançada que eu não vou explicar aqui. Eu também não entendo direito. Então é isso, vamos ter humildade agora nesse momento pra falar isso. Então assim, se por acaso você ouvir aí na transmissão gringa algum narrador falou, o jogador tal está em 0 tech. É difícil de acontecer, isso é uma coisa bem técnica mesmo, mas enfim, é isso que eles querem dizer, né, que é a posição em que o jogador tá em relação à linha ofensiva, ok? É apenas um parênteses aqui. A gente tem outro termo no futebol americano que se chama stunt. Stunt é uma técnica defensiva, assim como a blitz também, onde os pass rushers, eles confundem, ou ao menos tentam confundir o ataque do time adversário, né? E aí eles fazem rotas diferentes das quais eles deveriam estar fazendo. Então eles alternam entre si. Tipo, um pass rush faz uma rota que outro pass rush deveria fazer. Tipo, eles dão uma cruzada ali no meio pra tentar confundir o time de ataque. Por exemplo, o tackle, ele faz uma rota em que o end deveria fazer, ou o contrário, enfim. Isso que é o stunt. Agora vamos às coberturas, né? Esse é o momento que você, que jogou Madden, você não vai ficar tão boiando assim, né? Porque você vai ficar ligado porque, assim, você acha que você é especialista de futebol americano. Na verdade, você é especialista de videogame. Você não é especialista de futebol americano. Quer dizer, você pode ser. Nada contra. Você pode ser. Eu não entendo tudo disso que eu tô falando. Eu estudei muito pra poder falar. Pedi ajuda para especialistas, mandei mensagem para meus amigos, psicólogo do futebol americano, mais conhecido como Alex Porto, que me ajudou a fazer esses roteiros aqui. A primeira coisa que você precisa entender é que existem 2 tipos básicos de cobertura, né? Que pode ser uma cobertura em zona ou uma cobertura homem a homem. E assim, o nome é autoexplicativo, né? Querendo ou não, a cobertura em zona, o jogador, ele vai cobrir uma determinada área do campo, uma zona, enquanto a cobertura homem a homem, o jogador, ele vai marcar determinado jogador específico, o jogador de ataque. Quando os jogadores eles estão marcando em zona, eles geralmente estão de olho no que o quarterback está fazendo, para eles verem para onde que ele vai passar, enfim, eles ficam de olho no quarterback. Enquanto no homem a homem, os jogadores da secundária, eles ficam de olho nos recebedores. Eles fazem a cobertura dos recebedores e não do quarterback. Essa é a principal diferença. Enfim, essas zonas, elas têm nome, né? Elas são região do campo que elas são separadas entre zonas curtas, zonas intermediárias e zonas profundas. E cada zoninha do campo, do campo de ataque, ela tem o seu próprio nome, né? Mas não faz sentido eu explicar uma por uma. Mas, novamente, vou deixar um esqueminha aqui para quem estiver curioso. As zonas, elas são curtas, intermediárias ou profundas. Certo? Existem outros 2 termos de coberturas que é em relação ao meio do fundo do campo. Eu falei no vídeo de posição que o safety, ele é responsável pela última linha de defesa da defesa, certo? Ele é o safety, ele é a segurança, ele é a última linha de defesa. Então, dependendo da estrutura de cobertura escolhida em relação à quantidade de safeties que tem na jogada, a gente pode ter o meio do campo aberto ou o meio do campo fechado. Por exemplo, quando temos 2 safeties na cobertura defensiva, a gente fala que o meio do campo está aberto, porque esses jogadores eles vão ficar mais na lateral do campo, deixando o meio do campo livre, ou seja, aberto. Agora, quando a gente tem apenas um safety na jogada, o meio do campo está fechado, porque esse jogador ele vai ficar no meio, ele não vai ficar nas laterais, ele vai ficar no meio da jogada, então o meio do campo está fechado. Agora vamos às coberturas que são em relação à posição do cornerback. A gente pode ter a press coverage, que é a cobertura em que o jogador, o cornerback no caso, ele vai ficar aí entre 1 a 2 jardas de distância do recebedor para atrapalhar a rota dele antes da jogada começar. Então, tá ali, ele está todo mundo parado ali na linha de scrimmage, ele vai ficar ali uma distância de 1 a 2 jardas do recebedor, justamente para atrapalhar o timing do recebedor. E aí a gente tem a off coverage, né, que vai ser uma cobertura onde o cornerback ele vai ficar entre 4 a 5 jardas de distância do recebedor. E essa é mais ou menos uma distância para ele ter mais vantagem em relação ao recebedor que, enfim, que vai ter que correr todas essas jardas para poder receber a bola dependendo da posição do campo e qual rota que ele vai fazer e qual
formação de ataque que foi determinada antes da jogada começar. Agora a galera do Madden que vai entender direito. Vamos às cover 0, cover 1, cover 2, cover 3, cover 4. Isso é Madden, isso é Madden. A cover 0 é geralmente o tipo de cobertura da secundária que é usada em situações de blitz, porque não tem nenhum safety cobrindo o fundo do campo. Cover 0, não tem nenhum safety. Ela acaba sendo bastante arriscada, né, por conta da agressividade, mas é porque justamente eles querem pressionar o quarterback, né, foi aquilo que eu falei sobre a blitz no começo do episódio. Mas, é isso, né, se não der certo e o quarterback conseguir fazer o passe, aí lascou, porque não tem ninguém cobrindo o fundo do campo, porque é uma cover 0. Zero cobertura. Cover 0. E ela é uma cobertura homem a homem e não é uma cobertura em zona. A cover 1, por exemplo, é uma cobertura com o meio do campo fechado. Por quê? Só tem um safety. Então, se só tem um safety, ele tá no meio do campo, então o meio do campo é fechado. Porque teremos um safety marcando a zona do fundo do campo. Por isso que é cover 1. Essa cobertura ela também pode ser usada em situações de blitz, né? Visto que temos apenas um safety no fundo do campo, então ainda assim, toda a secundária ela pode estar um pouco mais avançada dentro do campo e apenas um safety ali cobrindo aquele espaço. A cover 2 é fácil também. São 2 jogadores, 2 safeties cobrindo o fundo do campo em zona com o meio do campo aberto, porque, que nem eu falei, são 2 safeties, então eles vão ficar lá na lateral. Então, o meio do campo vai ficar aberto. E essa cobertura, ela é mais usada em jogadas mais explosivas, né? Em que o quarterback ele faz um passe mais pro fundo do campo, mas ela pode ser uma cobertura mais arriscada se, por exemplo, for uma situação de jogada terrestre, em que o ataque decidiu correr com a bola e não lançar com a bola. Justamente porque essa posição dos safeties, ela implica nesse meio do campo aberto sem nenhum tipo de cobertura e esses 2 safeties mais no fundo do campo. Vamos lá, cover 3. 3 jogadores marcando o fundo do campo e as laterais do campo. Então a gente vai ter um jogador no meio e 2 jogadores na lateral. O meio do campo é fechado, porque tem um jogador marcando o meio do campo. E também teremos um safety marcando em zona e 2 cornerbacks protegendo a lateral e o fundo do campo. Certo? É uma boa cobertura também para marcar o jogo terrestre, mas ela não fica tão vulnerável em situações de passe. Até porque a gente vai ter mais jogadores marcando em zona no fundo do campo. E a maior fraqueza dessa cobertura são justamente passes mais curtos, né? O que a gente chama de screen. Mas ainda assim não é tão arriscado. Então a cover 3 é a que a galera mais usa no Madden, porque aqui tem menos chance de dar bosta. Cover 4, 4 jogadores marcando o fundo do campo, né? Nessa situação, o meio do campo ele fica aberto, apesar de ter 4 jogadores, né? Mas é uma cobertura justamente para evitar passes mais longos. Então não tem tanto problema o meio do campo estar aberto, porque não vai ser uma jogada terrestre, muito provavelmente, se o coordenador defensivo escolheu essa formação. E ela tem sido, assim, bastante utilizada aí nessas últimas temporadas, porque, que nem eu falei, cada vez mais o futebol americano ele tá sendo um jogo mais aéreo do que terrestre. Então a cover 4, ela tem sido bastante utilizada aí na NFL. A gente também tem a cover 5 e a cover 6, mas assim, se eu explicar todas tintim por tintim, vou ficar aqui até amanhã e vocês não vão entender nada. Mas é isso, né? A cover 5, ela também pode ser chamada de cover 2 man, porque temos 2 jogadores marcando homem a homem e 3 jogadores cobrindo uma zona. Bom, e nesse episódio, pra quem não entendeu nada, todo mundo aqui do estúdio tá com cara de interrogação na cara, porque ninguém entendeu porra nenhuma que eu falei. Literalmente parece que eu tava jogando Madden aqui. Mas estudar defesa no futebol americano é muito legal. Vamos lá. Termos básicos. Blitz. Blitz é quando tem 5 ou mais jogadores pressionando o quarterback do time adversário. Pass rush é a arte de pressionar o quarterback adversário, que é diferente da blitz, porque o pass rush ele sempre acontece. A blitz é uma tática defensiva que não acontece toda a jogada. Front 7, os 7 jogadores de linha e linebackers, os 7 primeiros alinhados ali na linha de scrimmage. Stunt é quando os jogadores eles confundem as rotas, tentando confundir o ataque, fazendo rotas para pressionar o quarterback, que geralmente eles não fazem. Agora temos as formações. Geralmente as formações, o número das formações é os jogadores de linha defensiva e depois os linebackers. Por exemplo, 3-4, são 3 jogadores de linha e 4 linebackers. 4-3, 4 jogadores de linha e 3 linebackers. Dependendo da formação, o nome dessas posições elas podem mudar. Por exemplo, os inside linebackers podem virar middle linebackers e os tackles eles podem virar
nose tackles. As base defenses são essas formações: 3 jogadores de linha defensiva, 4 linebackers, ou 4 jogadores de linha defensiva mais 3 linebackers. Aí a gente também tem os alinhamentos, que são aonde o jogador de defesa está alinhado em relação ao jogador do time de ataque, que ele vai ser uns números tipo 0 tech, 1 e-tech. Aí temos as coberturas defensivas. As coberturas, elas podem ser em zona, onde o jogador ele marca uma área do campo, ou elas podem ser a homem, onde o jogador ele marca um jogador adversário específico. O meio do campo ele pode ser aberto, ele pode ser fechado, dependendo da quantidade de safeties que tem na jogada. Por exemplo, se tem um safety na jogada que está cobrindo o fundo do campo, o meio do campo vai estar fechado, porque ele vai estar cobrindo justamente o meio do campo. E se tiver 2 safeties, por exemplo, o meio do campo vai ter aberto, porque vai estar um em cada lateral. Aí temos a press coverage e a off coverage. Na press coverage, o cornerback ele vai ficar 1 a 2 jardas de distância do recebedor, enquanto na off coverage vai ficar entre 5 jardas de distância do recebedor. Temos a cover 1, cover 2, cover 3, cover 4. Na cover 1 a gente tem um safety marcando o fundo do campo, na cover 2 a gente tem 2 safeties marcando o fundo do campo, na cover 3 a gente tem 3 jogadores da secundária marcando o fundo do campo, e na cover 4 a gente tem 4 jogadores da secundária marcando o fundo do campo. É isso. Se você assistiu esse vídeo até o final, e se você entendeu o que eu tava falando, você é um nerdola de futebol americano, parabéns. Eu te dou o meu símbolo, meu atestado de você é nerdola de futebol americano. E é isso. Deixa o like aqui nesse vídeo, porque, mano, eu tô tendo que estudar, tá? Pra fazer esses vídeos. Porque, pô, por mais que na minha cabeça eu saiba essas coisas, pra eu pegar e eu explicar de um jeito que fique, tipo, minimamente didático, que eu ainda acho que não ficou, mas tudo bem, é difícil. Então deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal do Zone, hein? E manda pros seus amigos nerdola de futebol americano. Não esquece. E é isso aí. Esse foi mais um Intensivito, seu intensivão de NFL comigo, Bevito. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. O próximo vídeo é sobre college football, que é vídeo que os nerdola de futebol americano também gostam. Então é isso. Tchau!